A maioria das pessoas já ouviram falar sobre Simão Pedro, sobre Tiago, sobre João, que foram os discípulos que tiveram mais registros bíblicos a respeito da sua vida, sobre o seu ministério. Mas o que nós podemos falar sobre Simão o Zelote, sobre Matias, sobre Judas Tadeu e sobre Tiago, filho de Alfeu? É sobre esses discípulos que posteriormente se tornaram apóstolos que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bora lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Karen, eu espero que vocês estejam bem. E antes de falar desses gigantes da fé, primeiramente eu quero pedir perdão a vocês pela ausência. Foram muitos contratempos que eu tive aqui, era obra, né, aqui no condomínio, o microfone que não funcionava, mas graças a Deus hoje nós temos um microfone top que vai nos ajudar a entregar uma melhor qualidade tanto de vídeo quanto de áudio. Foi muito difícil conseguir ajustar todas as coisas, porque sempre tinha algum problema acontecendo. Eu cheguei a gravar esse vídeo para vocês umas 2 ou 3 vezes e eu tive que excluir, principalmente por causa do áudio. Mas chegou aqui o microfone e eu espero que agora possa entregar para vocês uma melhor qualidade nos nossos vídeos. Então bora para o vídeo de hoje? Simão o Zelote. Quem que é esse personagem, né? Quem que é esse gigante da fé que nós ouvimos pouco falar sobre ele? E o que é Zelote? É um sobrenome? O que que significa? Bom, nós vamos esclarecer todos esses detalhes nesse vídeo. Os Zelotes eram um grupo judeu nacionalista e extremista que se opunham ao Império Romano. Eles buscavam essa liberdade do Império Romano. Eles acreditavam que para obter essa liberdade, Deus contava com a ajuda dos seres humanos. E muitas vezes essas ajudas elas se davam por meio de violência e por meio de luta armada. Então, quando Simão o Zelote ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu o idealismo, as ideologias que ele tanto lutava, era nada comparado a Jesus. Então ali naquele momento ele abandona, o menor para servir ao maior, que seria Jesus. Não há muitos registros bíblicos a respeito da história de Simão, mas as tradições indicam que após a ressurreição de Jesus, ele teria evangelizado no Egito, em Mauritânia, na Tunísia e onde é hoje considerado a Grã-Bretanha. Outras tradições também indicam que ele teria evangelizado na Mesopotâmia e na Pérsia, e alguns também indicam que ele teria chegado até Londres. E quanto ao seu martírio, as tradições também divergem. Alguns indicam que ele teria sido crucificado na Grã-Bretanha e outros indicam que ele teria sido cerrado ao meio na Pérsia ao lado de Judas. Judas Tadeu, ao longo dos evangelhos, ele recebeu vários títulos, como Judas, como Tadeu, como Lebeu, mas há poucos relatos a respeito da sua vida. E o fato de não ter relatos não significa que ele foi menos importante. O fato de Jesus ter escolhido significa que Deus tinha um propósito na vida dele. E as tradições indicam que ele foi um dos primeiros a sair de Jerusalém. Ele teria evangelizado na Síria, na Arábia, Mesopotâmia, na Armênia, e ele está associado à evangelização de Edessa. As tradições indicam que ele teria testemunhado ao rei Abigar. Se isso for verdade, o rei Abigar foi um dos primeiros reis a se converter ao cristianismo. E um rei estrangeiro, diga-se de passagem. E mais tarde, a Armênia foi considerada a primeira nação cristã no mundo, por volta do ano de 301 d.C. Na Pérsia, Judas Tadeu teria evangelizado ao lado de Simão o Zelote, e as tradições indicam que ele foi espancado até a morte, e hoje os seus restos mortais, teoricamente, estão no Vaticano. Tiago, filho de Alfeu. Assim como os outros discípulos, ele também tem poucos relatos a respeito da vida dele. Como diz que ele é Tiago, filho de Alfeu, alguns acreditam que ele teria sido irmão de Mateus, e possivelmente também ele teria sido um zelote, assim como Simão o Zelote. Se essas tradições forem realmente verdade, imagina o contexto em que esses dois discípulos, tanto Tiago quanto Mateus, eles viviam. Eles estavam em lados totalmente opostos. Enquanto Tiago ele era um revolucionário, uma pessoa que estava disposta a usar de meios violentos para conseguir a liberdade, Mateus, por outro lado, ele se tornou um coletor de impostos. Ele se aliou ao que o sistema estava propondo. Então imagina como era
o seio familiar, né? Como que esses irmãos se tratavam, como que era com a família, né? Como que eles conviviam em meio a tantas divergências ideológicas e políticas. Mas quando Jesus chega, todo esse cenário ele muda. Tanto Mateus, como nós já estudamos, ele abandonou, né, a coletoria, e aqui Tiago ele também teria abandonado os revolucionários, né, os zelotes. Lembrando que são tradições, não existe um relato bíblico, mas se foi, imagina o quanto Jesus transformou essa família. As tradições indicam que ele teria evangelizado na Judéia e no Egito, e ele teria sido apedrejado até a morte no Egito. Matias, acho que poucas pessoas lembram de Matias. Ele foi escolhido para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. Bom, a escolha dele foi feita por sorteio, como nós podemos ver lá em Atos 1. Mas apesar de ter sido um sorteio, não significa que não eram critérios para que ele ocupasse esse lugar. Em Atos 1, nós podemos ver o critério que foi estabelecido para poder ser escolhido para ocupar o lugar de Judas. A pessoa que fosse escolhida, ela teria que ser alguém que acompanhou Jesus desde o batismo de João até a ressurreição. Ele teria que ter sido essa testemunha ocular. Então Matias ele foi escolhido para essa posição. Então nós podemos perceber que esses 12 apóstolos eles foram testemunhas oculares de Jesus. E assim como os outros apóstolos, Matias ele não ficou para trás, ele também saiu evangelizando, ele evangelizou na Judéia, ele evangelizou também em uma região que na época era conhecida como Etiópia, não a Etiópia de hoje, era um outro lugar na Mesopotâmia, na Armênia, Cólquida, Sebastópolis e no Oriente Médio. As tradições indicam que Matias passou por severas perseguições, inclusive o canibalismo, e o seu fim também foi muito trágico, ele foi apedrejado e decapitado em Jerusalém. E o que nós podemos aprender com a vida desses 4 apóstolos? Deus ele conta com o nosso coração disposto, independente da circunstância. Independente se você está em uma plataforma pregando para milhões ou somente pregando para uma pessoa. Se você tem um Instagram com milhões de seguidores ou se você tem aquela pessoa do trabalho que você vai falar de Jesus para ela. E muitas vezes demonstrando Jesus através das nossas atitudes. Às vezes no falar nós possamos ser muito eloquentes, com boas palavras, que isso é muito bom, mas sobretudo a nossa vida tem que transmitir a Cristo, tem que falar como Cristo foi e principalmente falar a respeito da salvação. E o segundo ponto que eu aprendo com a vida dessas pessoas é que muitas vezes nós podemos deixar as nossas ideologias de lado para que Cristo reine em nossa vida. Nós vemos uma situação muito diferente nos dias de hoje, em que nossa ideologia grita e o nosso cristianismo é abafado. Nós devemos defender aquilo que Cristo defendia. E a partir do momento que nós falarmos sobre Jesus e principalmente demonstrarmos Jesus em nossas atitudes, as pessoas elas vão perceber que muito mais do que ideologia é Cristo que reina em nossa vida. E o terceiro ponto que nós podemos aprender com a vida deles é que a nossa missão ela pode ultrapassar barreiras. Se eles ficassem acomodados somente em Jerusalém, eles não teriam alcançado outros povos. Por mais que algumas tradições elas divergem a respeito de onde esses apóstolos teriam passado, fato é que a partir da perseguição que eles sofreram no início do 1º século, eles tiveram que ir para vários lugares e fugindo de fato dessa perseguição que os próprios judeus estavam fazendo. Eles fugiram e ali na medida que eles foram fugindo, eles não se acovardaram, muito pelo contrário, eles continuaram pregando. O quarto ponto que nós podemos aprender é que nós precisamos ser dependentes do Senhor. Se nós olharmos para o próximo, para o outro, e acharmos que aquele próximo ele é melhor do que nós, e começarmos a nos diminuir, e não entendendo que Deus também tem um plano na nossa vida, nós vamos deixar de fazer aquilo que a nossa alma anseia, que é viver o propósito de Deus na nossa vida. Então, muitas das vezes, nós temos que silenciar as vozes internas e sermos dependentes de Deus. Independente da circunstância, quem está no centro da nossa vida é o Senhor. E essas pessoas, elas demonstraram isso. Elas foram perseguidas, mas ainda assim, independente da situação, elas continuaram fiéis a Deus.
E não só com esses 4 apóstolos que nós conversamos hoje, mas todos os outros anteriores, sabe? Eles foram muito perseguidos no início do primeiro século, no início da evangelização. Eles permaneceram em Jerusalém e ali começou a haver uma perseguição e eles foram dispersos. E à medida que eles se dispersaram, eles começaram a pregar para os judeus dessas regiões. Então nós vemos 2 situações conflitantes, né? O primeiro, o fato de que as perseguições impulsionaram a eles a evangelizarem os outros povos. Tem uma passagem na Bíblia que eu vou deixar a referência aqui para vocês, e diante das perseguições, eles não oraram a Deus pedindo para que essas perseguições cessassem. Eles não pediram: Deus, façam com que as pessoas parem de perseguir, para que eles aceitem ao Senhor como Senhor e Salvador, para que possamos abrir aqui uma igreja, para que todos venham congregar. Não, muito pelo contrário. Eles oraram por ousadia, por capacidade, por intrepidez para poder pregar o evangelho. Então nós podemos ver o quanto eles tinham coragem e eles principalmente entendiam o propósito de Deus na vida deles. Por outro lado, nós podemos perceber também um erro da parte desses apóstolos. Isso porque eles se fecharam para os judeus. Eles achavam que o cristianismo, né, que depois veio a ser conhecido como cristianismo, era uma extensão do judaísmo e que ali era somente para aquelas pessoas, somente para os judeus. Tanto que quando eles foram dispersos, né, por meio das perseguições, eles pregavam para os judeus que também eram dispersos. E por isso Deus teve que levantar uma pessoa que todos conhecem, que é Paulo, que nós vamos ver nos próximos vídeos a respeito dele e também das pessoas que estavam próximas a ele, o quanto que essas pessoas fizeram pelo evangelho, o quanto que elas se doaram. E se você puder tirar uma coisa boa desse vídeo de hoje, eu quero deixar para vocês que vocês entendam que independente do lugar que vocês estão, sabe, é um celeiro para poder pregar o evangelho. É uma forma de você demonstrar a Cristo por meio das suas atitudes. E não precisa ter um monte de seguidores, não precisa ser reconhecido no Brasil inteiro, muito pelo contrário. Primeiro você precisa ser reconhecido por Deus. Porque por mais que as pessoas às vezes nem lembrem desses 4 discípulos que nós mencionamos hoje, não significa que eles não foram importantes. Eles foram escolhidos por Deus e eles tiveram um propósito e eles seguiram firme nesse propósito. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha sido edificado nesse vídeo de hoje. Eu prometo que eu não vou subir dessa vez. Agora vai dar certo, porque nós estamos com equipamentos bons que vão nos ajudar a entregar o melhor para vocês. E eu espero que esse vídeo tenha te edificado. E se te edificou, você já sabe, encaminha para o seu amigo para que ele também possa ser edificado também. E nós retornaremos na segunda-feira com mais um devocional. E na quinta-feira nós teremos mais um capítulo dos Gigantes da Fé. E é isso, pessoal. Até mais!